Oi, tudo bom? Eu sou Isabela, uma das duas arteiras, e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bonequinha aqui, ó. Eu fiz ela de um jeito para ficar sentadinha, então mesmo sem apoio, ela fica sentadinha, retinha. Ela é uma bebezinha, então ela tem chupetinha, tem um cabelinho que é só uma coisinha aqui, e ela tá com esse macacãozinho de nenezinho com botãozinho. Eu fiz tudo de crochê, inclusive os botões, mas se você quiser também fazer o bordado aqui, costurar um botãozinho também, vai ficar uma gracinha. Ou seja, esses detalhezinhos aí você pode fazer da maneira como você desejar. Então, vamos lá! Bom, gente, então, para fazer aqui a bonequinha Júlia, nós vamos precisar de 4 cores de linha, ou se você também preferir, você pode fazer a roupinha dela toda da mesma cor. E aí você só ignora as trocas de linha na hora que eu falar para trocar a cor da linha. Mas eu acho que fica bonitinho fazer ela com 2 cores de linha. Então, eu separei para nossa Júlia aqui do canal o vermelho e esse quase branco para fazer a roupinha dela. Aí a cor da pele para fazer o rostinho, a mãozinha, e o cabelinho eu vou fazer com esse marronzinho aqui, ó, que eu tenho só esse pedacinho, mas é só o cabelinho, então vai dar. Então, né, as linhas, deixa eu tirar a Júlia daqui. As linhas, a gente vai precisar. Além disso, uma agulha de crochê, lógico, né? Eu tô usando aqui a de 3 milímetros, uma tesourinha pra gente cortar as nossas linhas, fazer os arremates, uma agulha de tapeceiro pra fazer os arremates também, marcador de carreira e um pouquinho de enchimento. E também os olhinhos. Esse que eu tô usando nela é o de 10 milímetros. O resto é tudo feito com linha e é bordado, chupetinha, tudo, tá bom? Então, vamos lá, começando a nossa boneca Júlia. Bom, gente, a boneca Júlia, ela foi pensada para ter o mínimo de costura possível. Então, a gente tem que começar fazendo os braços e as pernas, para depois a gente construir o corpo e já ir costurando junto o braço e a perna da boneca. Então, a gente vai começar pelo bracinho. Então, eu peguei aqui, ó, a linha da cor que eu vou fazer a pele da bonequinha e vou fazer um anel mágico. Nesse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Depois a gente pode puxar um pouquinho e vamos começar a segunda carreira. Agora a gente vai precisar usar um marcador. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto. E vamos terminar a carreira com 12 pontos. Vamos dobrar aqui o número de pontos. Quando eu termino a segunda carreira, aí sim eu gosto de fechar bem esse anel. Então, eu seguro aqui, ó, com o polegar e o indicador, o meinho, e aí eu puxo para fechar bem aqui o buraquinho. Então, terminamos a segunda carreira com 12 pontos. Vamos fazer mais uma carreira de aumentos, pra gente finalizar com 18 pontos a terceira carreira. Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E vamos repetindo essa sequência até o final da carreira. Um ponto e um aumento. Finalizamos aqui, então, a terceira carreira com 18 pontos. E agora, nós vamos fazer 5 carreiras, a carreira 4, 5 e 6, com os 18 pontos. Eu já mostrei aqui em outros vídeos, mas vou mostrar para vocês de novo. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu preciso fazer várias carreiras assim, sem aumento,
para eu não ter que ficar trocando o meu marcador em toda a carreira, ao invés de colocar aqui, ó, no ponto, como a gente coloca sempre, eu coloco nessas duas argolinhas aqui, ó, da frente do ponto, no Vzinho que fica ali do ponto do amigurumi, do ponto de crochê, porque assim eu consigo fazer a próxima carreira aqui por cima e vou continuar sabendo que esse foi o primeiro ponto que eu fiz da carreira sem aumento. Assim, agiliza aqui o meu trabalho, eu consigo fazer mais rápido. Então, bora lá, 3 carreiras com 18 pontos, cada uma. Terminei aqui as 3 carreiras e agora sim eu vou tirar o marcador daqui e vou marcar de novo o primeiro ponto aqui na próxima carreira. Chegamos aqui na última carreira da mãozinha da boneca. Então essa carreira nós estamos com 18 pontos, essa carreira nós vamos fazer 9 diminuições. E aí a gente vai finalizar a carreira com 9 pontos. Terminamos aqui a carreira com 9 pontos e já temos aqui a mãozinha da nossa bonequinha. Agora tá na hora da gente trocar a linha para a cor da roupinha, para a gente continuar fazendo a nossa bonequinha. Essa troca aqui, eu não faço o arremate perfeito, porque como ela vai ter esse babadinho, realmente, gente, não aparece. Essa troca fica praticamente imperceptível. Então, eu faço aquela troca mais simples, que eu acho que é mais rápido e não... Enfim, não vai fazer diferença no trabalho. Então, pego a cor que eu vou usar para fazer a roupa. No caso aqui, eu vou fazer a roupa dela com vermelho e os detalhes em branco. Então, a gente vai pegar aqui a cor da roupa como que eu posso explicar? O que você vai usar mais. O detalhezinho aqui, ó, a gente vai fazer depois, tá? A gente vai trocar para essa cor aqui, ó, que no meu caso aqui vai ser o vermelho. Então, vou cortar um pedacinho aqui da linha cor da pele, vou tirar ela daqui e vou pegar a linha vermelha, que vai ser a da roupa. Essa carreira agora, a gente vai trabalhar só pegando os pontos de dentro, as argolas de dentro dos pontos, tá? Então, se você quiser pegar um outro marcador para marcar aqui, ó, o primeiro ponto, a argolinha, eu acho bacana. Eu pego de outra cor para ficar diferente. Então, ó, marquei aqui a argolinha de fora do primeiro ponto, tá? Por que isso? Já vou explicar, vocês já vão entender. Então, vamos lá, continuando aqui. Eu vou trocar a linha, só que eu vou trocar só utilizando a argolinha de trás do ponto. E aqui, o que a gente vai fazer? Não vai fazer um ponto em cada, já vai ter aumento nessa carreira. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o primeiro ponto e vou trocar a linha. Ai, mas Isabela, daí o primeiro ponto vai ficar com a cor da pele, não vai ficar com a cor do vestido, da roupinha. Sim, se você preferir, você pode trocar a linha já aqui. Como é uma diminuição, eu achei que poderia ficar mais difícil para quem está começando no amigurumi, então eu fiz a troca nessa daqui, tá? Mas se você preferir fazer a troca antes e daí começar a carreira toda em vermelho, ok. Eu acho que não vai fazer diferença no final por causa do babadinho, mas fica aí a seu critério. Então, ó, fiz o primeiro ponto aqui, já troquei para vermelho. Eu já vou segurando as duas linhas aqui para dar um acabamento. A gente fez um ponto baixo, vamos fazer mais um ponto baixo, pegando só a argolinha de fora, hein? De fora não, gente, desculpa, de dentro do ponto. Aqui também, como a mãozinha é muito pequenininha, tem que tomar cuidado para não puxar o ponto do outro lado aqui, tá? E fechar essa mãozinha, a gente não pode fechar. Então, ó, fiz 2 pontos, esqueci de marcar aqui o meu primeiro ponto.
Tá vendo? O primeiro ponto ficou cor da pele, ó, mas não vai fazer diferença. Então, fiz 2 pontos. No terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. E vou repetir essa sequência até o final aqui, 2 pontos e um aumento. Finalizamos aqui então a nossa carreira com 12 pontos, que a gente aumentou 3 vezes, tinha 9. Esse fiozinho aqui eu vou colocar para dentro e aqui também a gente vai agora encher a mãozinha dela com fibra. Então, como a mãozinha é pequenininha, não precisa de muita fibra. Colocou um pouquinho de fibra, não se preocupe, porque se precisar a gente pode encher mais para frente, tá? A hora que o bracinho tiver, a gente não vai fechar esse bracinho, então é só para facilitar o trabalho, porque a mãozinha sem a fibra fica mais difícil para a gente trabalhar. Por isso que eu coloco o enchimento. Agora, gente, novamente a gente vai ter várias carreiras sem aumento. Então, mais uma vez eu vou fazer aquele truque do marcador. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. E vou colocar o marcador assim, ó, no meu ponto. Então, lembra, esse aqui tá marcando a primeira argolinha. Esquece ele por enquanto, o azul. O roxinho é o que tá marcando o meu primeiro ponto aqui das carreiras sem aumento. E essa carreira aqui da nossa bonequinha é a carreira de número 9. Essa que a gente tá começando agora. A gente terminou, fez a troca de cor aqui na carreira 8. Então, da carreira 9 até a carreira 20, nós vamos fazer os 12 pontos sem aumento. Então, vamos lá. Terminei aqui as minhas 12 carreiras, da carreira 9 até a carreira 20. Aqui eu posso cortar essa linha, não preciso, nem faço o arremate perfeito também, porque também não vai aparecer. Não precisa deixar um pedaço muito grande, porque depois a gente vai dobrar assim para costurar no corpo. Esse marcador aqui da primeira carreira eu posso deixar. E aí, lembra que eu falei para vocês marcarem aqui o primeira argolinha que a gente pegou? Porque agora a gente vai fazer o babadinho aqui. Se você não quiser fazer esse babadinho, então você não precisa. Vai ficar só essa beiradinha aqui, mas eu acho que fica mais engraçadinha na bonequinha. Então, vou tirar a linha vermelha e vou pegar a linha. Você pega a linha que você escolheu para fazer esses detalhes. No meu caso aqui é esse quase branco, não chega a ser branco. E aí, segurando o seu trabalho assim, a mãozinha virada, né, longe de você e a base aqui do bracinho virada para você, a gente vai colocar a agulha aqui onde você colocou, deixou o marcador, por isso que eu falei para deixar, e aí pode tirar o marcador daqui e vamos prender essa linha aqui. Tem várias maneiras também de prender. Tem gente que faz o nozinho na agulha e prende aqui, eu prefiro prender assim, tá? Mas fica também a critério de vocês. Aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui e prendo a linha. Só que esse ponto baixíssimo aqui eu não conto como ponto, tá, gente? É só para prender aqui, eu vou fazer outro ponto aqui. E agora, para fazer o babadinho, nós temos aqui, ó, 9 argolinhas, né? Essa que a gente colocou, 1, 2, 3, 4... Eu perdi as contas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos 9 argolinhas. Eu vou fazer aqui a primeira sequência e a gente vai repetir essa sequência em todos os pontos, ou seja, 9 vezes.
Então, para dar aquele efeito de babadinho, o que a gente vai fazer? Deixa eu puxar bem aqui o ponto para fechar esse pontinho aqui. A gente vai fazer o seguinte, em cada argolinha desse ponto que sobrou, nós vamos fazer o seguinte, como eu falei, esse primeiro eu não conto, eu vou segurar assim na agulha que acho que fica mais fácil. Eu vou fazer um ponto baixo, aqui não tem necessidade de colocar o marcador, tá? Um ponto baixo, 2 argolinhas e um ponto baixo nessa mesma argola do ponto, nesse mesmo ponto. Então, aqui eu criei o primeiro babadinho. E agora eu vou para a próxima argolinha aqui do lado. Eu já vou costurando essa linha junto, tá? Mas se você preferir deixar ela para fora e fazer o arremate depois, também não tem problema. É que, como eu disse, eu queria uma boneca com o mínimo de costura possível, então eu já vou arrematando aqui. Agora eu vou para a próxima argolinha e vou repetir esse passo. Vou fazer um ponto baixo, vou pegar de um jeito aqui que dá para ver. Um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo na mesma argolinha. E a gente vai repetir isso em todos os pontos. Então, nós já fizemos 2 vezes, são 9 pontos, nós temos que repetir mais 7 vezes. Terminei aqui o último ponto. O nosso babadinho aqui já está pronto. Já arrematei aqui também a linha, só sobrou uma pontinha aqui que eu vou cortar. E agora, assim, ó, tá vendo? Ficou todo pontadinho assim, ó, o babadinho. E agora aqui, sim, eu faço o arremate perfeito. Então, corto aqui a linha. Eu, quando vou fazer um arremate perfeito, gente, eu não gosto de dar fazer um ponto baixíssimo aqui ou dar uma laçadinha, porque eu acho que dá a diferença. Então, tem vídeo aqui no nosso canal ensinando a fazer o arremate perfeito. Se você não sabe fazer, sugiro que você assista lá o vídeo. Mas a gente vai tentar disfarçar aqui, ó, essa emendinha aqui do bracinho. Depois eu ponho a agulha aqui por dentro e tiro. Opa, aqui, sumiu a linha. Já deixo essa linha ali dentro. Já faz um voluminho, deixa eu só cortar esse pedacinho aqui da outra linha que eu não arrematei. Pronto. E agora, gente, para finalizar esse bracinho, falta colocar enchimento, né? Que a gente só pôs o enchimento aqui na mãozinha dela. Então, a gente vai pegar mais um pouquinho de enchimento. E a gente vai colocando de pouquinho. Mas não vai encher até aqui a ponta, tá, gente? Ó, tem que ficar pelo menos aqui, ó, quando você pinçar o dedo, ó, vou colocar mais um pouquinho aqui de enchimento, que a minha não tá boa ainda, mas qual que é a minha medida aqui? Dobrando aqui, que a gente vai costurar ela no corpo, dobrando aqui. Tem que ficar pelo menos, ó, um dedo, tá? Sem o enchimento aqui. Senão, a hora que a gente costura, ela fica pra cima, se tá muito, né, muito cheio. E o nosso primeiro bracinho tá pronto, da Júlia. Agora, vai repetir esse passo novamente e vai fazer o segundo bracinho. Então,
Nossos 2 bracinhos já estão prontos, podemos partir agora para o pezinho da Júlia. Então, a gente vai começar o pezinho com a cor do detalhe, tá? No meu caso aqui, é esse clarinho. E esse aqui, o pezinho dela, a gente não começa pelo anel mágico, tá? Então, vamos prender a agulha, a linha na agulha, fazer um nozinho. Na verdade, o meu ficou bem grandão aqui, essa pontinha, nem precisava deixar desse tamanho, mas tudo bem. E a gente vai fazer 7 correntinhas. Eu não conto essa primeira aqui como correntinha, mas eu já vi gente que conta, então fica a seu critério, tá? Eu prefiro passar por cima desse nozinho aqui como se ele não existisse. Ele acaba se sumindo no outro ponto. Então, eu vou começar a contar a partir dessa daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas. E agora a gente vai voltar, deixa eu tirar isso aqui debaixo da minha mão, para facilitar. A gente vai voltar trabalhando primeiro de um lado dessa correntinha e depois do outro. Então, esse último ponto aqui, esse primeiro pontinho aqui, essa última correntinha, a gente ignora, a gente vai começar dessa daqui, ó, tá? E esse daqui vai ser o primeiro ponto da nossa carreira. Então, eu vou fazer 5 pontos. Então, aqui, ó, vou fazer 1. Vou marcar, que é o nosso primeiro ponto aqui da carreira. E vou fazer mais 4. E aí, chegamos aqui, ó, temos a última correntinha e aquele nozinho que eu falei que eu vou ignorar. Então, nessa última correntinha, nós vamos fazer 3 pontos, que é para dar a volta aqui. Então, 1, 2 e 3. E como eu disse, ó, o nozinho fica aqui por dentro. Então, eu prefiro fazer assim, mas fica a seu critério, tá? E agora a gente vai trabalhar do outro lado aqui da correntinha, fazendo 4 pontos. E no último ponto, que foi, na verdade, o primeiro aqui onde a gente começou, nós vamos fazer 2 pontos, como se fosse um aumento aqui, tá? E eu já vou deixando esse rabinho aqui para dentro, que daí ele já vai ficando arrematado, ó. Então, terminamos aqui a nossa primeira carreira do pezinho, vamos para a segunda carreira. Vou tirar o meu marcador. Eu começo essa segunda carreira já fazendo um aumento aqui no primeiro ponto. Então, já começo fazendo 2 pontos e vou colocar o meu marcador aqui no primeiro desses 2 pontos que eu fiz. Então, um aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos, um em cada. Então, 1, 2, 3, 4. E agora, nessa voltinha aqui, ó, chegamos na pontinha. Nós vamos fazer 3 aumentos. Então, um aumento aqui, um aumento aqui e um aumento aqui. Agora vamos fazer 4 pontos de novo. E temos aqui 2 pontos sobrando para finalizar a carreira. Nós vamos fazer um aumento em cada um desses 2 pontos. Terminamos aqui a segunda carreira com 20 pontos no total. E agora vamos para a terceira carreira. A terceira carreira a gente também vai começar fazendo um aumento. Então, o primeiro ponto, vou colocar o marcador e vou fazer mais um nesse mesmo ponto, um aumento. Depois desse aumento, nós vamos fazer 5 pontos. E chegamos aqui
na voltinha. Na carreira anterior, nós fizemos 3 aumentos. Agora nós vamos fazer aumento em 5 pontos. Então, nós vamos fazer 5 aumentos repetidos aqui. E aqui, cuidado, que quando a gente faz um aumento, ele costuma cobrir o ponto seguinte. Então, tem que prestar bastante atenção para não pular nenhum ponto. Agora, nós vamos fazer 7 pontos baixos. E mais uma vez, nós ficamos com 2 pontos aqui, nós vamos fazer um aumento em cada ponto. Então, 2 pontos no primeiro ponto e 2 pontos no segundo ponto. Finalizamos aqui a nossa terceira carreira com 28 pontos. É a solinha do sapatinho da nossa bonequinha. A carreira número 4 agora não vai ter aumento, nós vamos fazer uma carreira toda de ponto baixíssimo. Terminamos aqui a nossa carreira, a carreira número 4. E agora a gente vai trabalhar nesses pontos aqui. Eu costumava fazer simplesmente pegando aqui, só que fica uma linha passada aqui. Então, eu fiz um teste e deu certo para mim. Você pode tentar fazer a mesma coisa, ó. Puxei aqui a linha da agulha, né, o ponto. Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, de trás para frente. Deixa eu mostrar por aqui, que acho que é mais fácil. Por trás aqui, ó, do ponto. E vou trazer essa laçada para trás do ponto, essa linha aqui, ó. Dessa maneira, ela fica para trás do meu trabalho, da carreira, e aí não fica aquela linha cruzada. Então, agora eu vou fazer um ponto em cada um aqui, desses 28 pontos, pegando os pontos de trás. Essa carreira, gente, presta bastante atenção. Se você não tem o costume de contar os pontos, essa carreira eu aconselho a contar, porque é muito fácil de acabar comendo um ponto, principalmente aqui, ó, no comecinho e no final da carreira, tá? Então, eu aconselho a contar, porque se não ficar os 28 pontos, o pezinho vai ficar errado. Bom, terminei aqui a carreira número 5. Gente, eu mudei de mesa também, porque não sei se era só impressão minha, mas eu achei que aquela mesa tava balançando um pouco. Então, eu vim para essa mesa aqui, que eu acho que é mais firme, tá? Para não ficar balançando aí a imagem para vocês. Então, agora, vamos continuar fazendo aqui o pezinho. Vou tirar aqui o marcador. Nós vamos fazer na carreira número 6, 9 pontos, agora pegando o ponto normal, né? Nove pontos. E aqui nessa parte a gente vai começar a diminuir para ir fechando aqui o sapatinho da bonequinha, né? O pezinho do macacão, na verdade, não é um sapato, né? Como se fosse uma meinha. Então, a gente vai fazer uma diminuição.
2 pontos. Mais uma diminuição. Um ponto. Outra diminuição. Agora nós vamos fazer 8 pontos baixos. E nesses 2 últimos pontos que sobraram aqui na carreira, a gente vai fazer a última diminuição dessa carreira. Então, na carreira anterior estávamos com 28 pontos, terminamos essa daqui com 24. Ó, já começou a fechar aqui o pezinho da nossa bonequinha. E agora vamos para a carreira número 7. Começamos a carreira número 7 fazendo 8 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 4 diminuições seguidas. Fechou mais um pouquinho aqui. E agora, vamos fazer mais 8 pontos baixos. Vamos então para a 8ª carreira. Nós vamos fazer agora 6 pontos. Agora vamos fazer 3 diminuições. E vamos finalizar a carreira fazendo 8 pontos baixos. Finalizamos então a carreira número 8 com 17 pontos. E agora a gente vai fazer a última carreira do sapatinho, da meinha no caso, e vamos diminuir mais 4 pontos. Então a gente vai começar a carreira fazendo 4 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 4 diminuições. E para finalizar a carreira, nós vamos fazer 5 pontos nesses últimos 5 pontos sobrando aqui. Então, finalizamos aqui a 9ª carreira com 13 pontos e é assim que tá a meinha da nossa bonequinha. E agora a gente vai trocar para a cor da roupinha. No bracinho, eu falei que não precisava fazer o arremate perfeito, porque não ia aparecer e realmente, ó, por conta do babadinho aqui, não aparece. Na meinha, a gente não vai fazer esse babadinho, então aqui sim eu indico fazer o arremate perfeito, porque eu acho que fica um acabamento melhor no nosso trabalho, porque vai aparecer essa parte aqui atrás.
e a gente já vai encher esse pezinho. Se você quiser encher agora, pode encher, mas eu vou encher depois. Então, lembra aquele pontinho que era o primeiro ponto? É exatamente ali que você vai prender a sua linha da cor da roupinha aí que você tá fazendo para sua bonequinha, tá? Então, prendeu a linha. Agora vamos pegar o marcador de novo, que a gente vai continuar marcando a carreira. E vamos para a carreira 10 da nossa bonequinha. Nessa carreira nós vamos fazer 5 pontos. Ah, como eu falo para vocês, esse primeiro aqui, tem gente também que considera como ponto. Eu não considero, então eu faço por cima dele um outro ponto baixo, tá? Porque eu acho que não fica certinho depois no trabalho como um ponto, então eu prefiro fazer assim. Então, ó, fiz aqui o meu primeiro ponto, coloquei o meu marcador, vou fazer mais 4, porque eu preciso fazer 5 pontos. E eu já vou prendendo aqui essa linha vermelha por dentro do ponto para arrematar. Aqui, gente, como o pé é muito pequenininho, toma cuidado para não pegar o ponto igual no bracinho, do lado de lá, para não fechar esse pezinho, tá? A gente precisa da abertura aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos. No sexto ponto, a gente vai fazer um aumento. E agora a gente vai repetir essa sequência, 5 pontos e um aumento. E para finalizar a carreira, vamos fazer um ponto nesse último pontinho aqui que sobrou dessa carreira. Terminamos aqui a carreira número 10 com 15 pontos. E agora vamos encher aqui o pezinho da nossa boneca. E agora vamos continuar aqui a nossa bonequinha. A carreira 11 não tem aumento, nada, então é um ponto em cada, são 15 pontos. Então é bem tranquilinha de fazer. Terminamos aqui então a carreira número 11 com 15 pontos. E agora na carreira 12 nós vamos fazer mais alguns aumentos. Então, vamos lá. Vamos começar fazendo 4 pontos e um aumento. E a gente vai repetir essa sequência 3 vezes. 4 pontos e um aumento. Então, finalizamos aqui a carreira 12 com 18 pontos, que é a quantidade de pontos total aqui da nossa perninha. Então, agora nós vamos fazer 8 carreiras, da carreira 13 até a 20, com 18 pontos, um ponto em cada. Só ir fazendo. E aí, eu vou fazer novamente aquele meu truquezinho aqui com o marcador, que ao invés de eu marcar o ponto como eu marco normalmente, eu vou marcar desse jeito aqui para eu conseguir passar por cima dele e sem precisar ficar trocando ele em todas as carreiras.
Bom, gente, terminei aqui a 20ª carreira, então foram 8 carreiras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 18 pontos, sem aumento, sem nada. E aqui, como a gente fez no bracinho, eu também vou simplesmente cortar essa linha, porque não precisa fazer o arremate invisível, porque ela vai ser costurada na nossa bonequinha enquanto a gente for fazer o corpinho. Então, aqui também, gente, a gente vai encher agora o pezinho da bonequinha, mas como a gente fez na outra mãozinha, vou até mostrar aqui, ó, já fiz a outra perninha. Não enche até em cima, tá vendo? Fica sempre um espacinho aqui, porque a hora que for costurar, se ela tiver cheia até em cima, a bonequinha não vai ficar sentada. Então, não pode encher demais aqui essa parte. E ó, mais ou menos esse tanto aqui, ó, mais igual eu falei na mãozinha, um dedo aqui sem o enchimento. Aqui, gente, quando a gente for costurar, a gente vai ignorar começo e fim de carreira, tá? Você vai posicionar o pezinho bem retinho, vai dobrar aqui e vai sempre pegar na hora que for fazer, pegando o ponto da frente e o ponto de trás ao mesmo tempo, tá? Então, vai começar por esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar 8 não, 9, tem o último ponto aqui. Vai dar 9 pontos uma perna, 9 pontos a outra perna, porque a gente tem 18. E o bracinho que nós terminamos com 12, vai ficar 6 pontos para costurar, tá bom? Então, bracinhos e perninhas prontos. Nós podemos começar agora o corpo da boneca. A gente vai começar então com a cor da roupa número 1, ou a roupa, né, a cor que você vai usar mais, que aqui no nosso caso é o vermelho, não é dos detalhes, e a gente vai começar do bumbum e vai subindo até a cabeça, tá? Então, novamente, não vamos começar fazendo o anel mágico, a gente vai começar fazendo 15 correntinhas. Não precisa deixar aqui um pedacinho muito grande. E do mesmo jeito que a gente fez no pezinho, a gente vai voltar agora trabalhando os dois lados dessa correntinha. Então, ó, eu vou pular essa última correntinha aqui, vou chamá-la de primeira agora para facilitar, e vou, na segunda correntinha, vou fazer um aumento aqui. Então, vou marcar este, que é o primeiro ponto da minha carreira, e vou fazer um aumento. Ah, outra coisa que eu esqueci de comentar no pezinho, a correntinha, gente, essa primeira correntinha aqui, eu não conto como carreira, tá? Então, essa que a gente tá fazendo agora é a carreira 1. Tô falando isso porque quem for baixar o PDF, para não se perder na contagem, tá? Então, essa daqui que a gente tá fazendo agora é que é a carreira número 1. Então, fiz um aumento, agora eu vou fazer 12 pontos baixos aqui ao longo dessas correntinhas aqui, um em cada correntinha. E chegamos aqui no último ponto, que lembra que eu desconsidero esse nozinho aqui, o primeiro nozinho que a gente dá. Então, nesse último ponto, nós vamos fazer, nessa última correntinha, na verdade, nós vamos fazer 3 pontos baixos para fazer a voltinha aqui. 1, 2 e 3. E agora a gente vai voltar fazendo do outro lado aqui 12 pontos novamente. Então, fiz aqui, agora eu vou no ponto, na argolinha seguinte, 12.
E sobrou aqui o último ponto dessa carreira, que a gente vai fazer um aumento nele. Finalizamos então aqui a primeira carreira com 31 pontos. E agora vamos para a segunda carreira. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer 2 aumentos, então no primeiro e no segundo ponto vão ser aumentos. Então aqui o primeiro ponto, mais um no mesmo ponto e um aumento no ponto seguinte. E agora a gente vai fazer 11 pontos aqui em cima desses pontos, um em cada. Esse viradinho que ele tá ficando aqui, não precisa se preocupar que daqui a pouco ele fica retinho, tá? É que no começo fica assim meio enroladinho mesmo. Então fizemos 11 pontos, agora a gente vai fazer 4 aumentos. Nesses 4 pontos da voltinha aqui, a gente vai fazer um aumento em cada um. Agora vamos fazer mais uma vez uma sequência de 12 pontos. E nesses 2 últimos pontos da carreira, nós vamos fazer mais 2 aumentos. Um aumento e mais um aumento. Terminamos aqui então a segunda carreira com 39 pontos. E vocês devem estar se perguntando, Isabela, 39 pontos é um número ímpar. Geralmente no amigurumi a gente faz número par e também faz número divisível por 6. Sim, vocês têm razão, mas a gente já vai fazer um truquezinho aqui para a gente poder fazer as diminuições dessa maneira, mas o começo ele tem que ser assim, gente, só confia no processo, tá? Confia no processo que vai dar certo. Vamos lá então para a terceira carreira. Agora a gente vai fazer um ponto. Dois aumentos, então um aumento no ponto seguinte e mais um aumento. Agora eu vou fazer 13 pontos aqui nessa lateral aqui. Vamos fazer 2 aumentos seguidos. Então, primeiro aumento, segundo aumento. Agora a gente vai fazer 2 pontos normais, sem ser junto, né? Sem esse aumento. E mais 2 aumentos aqui desse lado. Então, um aumento e outro aumento. Vamos fazer 13 pontos na outra lateral. E agora nós vamos fazer 2 aumentos, então
Primeiro aumento, segundo aumento, presta bastante atenção para não comer nenhum pontinho aqui, e vamos finalizar a carreira fazendo esses 2 pontos baixos. Então, finalizamos aqui a carreira número 3 com 47 pontos, fizemos bastante aumento nessa carreira aqui. Aqui a gente está fazendo, gente, o bumbumzinho, então tem que ser desse tamanho para ela poder ficar sentadinha, que é o que a gente quer da nossa bonequinha, né? E aí, é o seguinte, daí chega naquela parte, né? Estamos com 47 pontos, é um número ímpar, não é um número divisível por 6, que geralmente é a conta que a gente faz quando tá fazendo amigurumi. Então, essa última carreira aqui de aumento, que é a carreira número 4, a gente vai aumentar um ponto só, que é para ficar com 48 pontos, que vai ser o tamanho da nossa base aqui da bonequinha. Se a gente aumenta aqui, ele vai dar diferença de tamanho. Então, a gente vai aumentar no meio da carreira aqui, e onde aumentou esse pontinho vai ser as costas da boneca, tá bom? Não sei se eu fui muito clara, mas conforme a gente for fazendo, eu vou mostrando. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a carreira número 4 fazendo 11 pontos. Pontos, ó, ele já começou a virar. Depois que fez 11 pontos, tá na hora de fazer o aumento. Só que aqui, gente, vou dar uma dica para vocês. Às vezes, dependendo da tensão do ponto de vocês, pode ser que você precise fazer um ajuste, porque esse ponto tem que estar mais ou menos no meio aqui. Então, se o seu tá mais para cá, você faz alguns pontinhos a mais, não tem tanto problema, tá? Aqui, o importante é terminar essa carreira com 48 pontos. Então, aqui eu vou fazer o meu aumento. E eu vou pegar um outro marcador de outra cor e vou marcar aqui. Tanto faz se é no primeiro ou no segundo ponto desse aumento, a gente já vai entender por quê. E agora sobraram 35 pontos aqui. Então, eu vou fazer os 35 pontos normalmente, sem mais nenhum aumento. Terminei aqui a minha carreira, os 35 pontos, então finalizamos essa carreira com 48 pontos. E agora, gente, a gente vai começar a unir as perninhas, tá? Na próxima carreira, nós vamos unir as perninhas. Então, por que eu pedi para marcar aqui esse ponto? Porque aqui vai ser as costas da bonequinha. Por que a gente precisa saber disso? Porque a hora que for costurar, imagina que ela vai estar assim, né? Aqui as costas, ela tá sentadinha. Eu não posso costurar a perninha dela virada para baixo, porque daí ela vai ficar com o pezinho do Curupira, não é o objetivo da nossa bonequinha hoje. Então, deixa esse marcadorzinho aqui para lembrar vocês que essa aqui é a parte de trás. Agora tem outro seguinte. Como eu disse, às vezes o ponto de vocês pode dar uma variação. Então, o que eu sugiro agora? Pegar 4 marcadores ou 4 pedacinhos de linha de cor diferente desse que você está marcando aqui. Eu acho que eu vou pegar pedacinho de linha, que daí eu acho que fica mais fácil para acompanhar. Então, ó, a gente que faz crochê, a gente sempre tem uns pedacinhos de linha, né? Então, vou pegar aqui, ó, 4 pedacinhos. Esse aqui tá muito pequenininho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aqui, ó, a partir do começo da minha carreira, 27 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No 27 é esse aqui. No 28º ponto, eu vou colocar uma linha aqui, ou o marcador, tá? Porque aqui é onde a gente vai começar a fazer a primeira perna. Como eu disse, são 9 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira perna vai terminar aqui. Certo? Deixa esses fiozinhos aqui, ou o marcador, né? Agora, a gente já vai começar a outra perna no ponto seguinte. E vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai ficar a outra perna. E depois vai finalizar. Por que que eu pedi para vocês marcarem? Porque, gente, pode ser que o ponto mude um pouquinho, o ponto de vocês. E a gente quer que essas perninhas fiquem retinhas, né? Então, ó, imaginando que a perna vai estar aqui e aqui, ela tem que estar centralizada. Se não tiver centralizado aí no trabalho de vocês, então vocês podem andar um pontinho para lá, um pontinho para cá. O que que é importante? Que não fique espaço entre as duas perninhas, tá? Ela tem que ficar as duas perninhas juntinhas assim, para poder dar a quantidade certa de pontos da frente aqui da nossa bonequinha. Porque se a gente dobrar aqui o nosso trabalho, ó, se você deixar um espaço entre as perninhas, ela vai ficar, não vai dar certo aqui a quantidade de pontos, tá? Então, essa é uma dica também, você dobra aqui, ó, o seu trabalho e você coloca essas perninhas mais ou menos no meio. Ó, o meu tem 3 pontos aqui, 3 pontos aqui. Então, esse foi o que deu certo para o meu ponto, mas pode ser que para o seu ponto fique um pouquinho diferente, tá bom? Como a gente já marcou aqui aonde vai estar a perninha, então eu já posso tirar esse alfinetinho aqui. Já sei que aqui é a parte de trás da bonequinha. E os pés, e a gente vai costurar, vai fazer o crochê assim. Então, a perninha tem que estar para frente, né? Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Vamos começar aqui então. Como eu falei, agora a gente não vai mais fazer aumento, né? Então vai trabalhar os 48 pontos. Essa daqui pode ser a carreira mais complicadinha, assim, essa e a do bracinho. Se você prefere costurar depois, também é só você deixar uma linha aqui maior e costura depois. É que, como eu disse, eu quis fazer essa receita de uma maneira que tivesse menos costura para as pessoas que não gostam de ficar costurando amigurumi, né? Então, por isso que a gente prende aqui a perna junto. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou fazer 27 pontos. Então, fiz o primeiro, tem que fazer mais 26. Eu fiz os 27 pontos e agora eu vou costurar a primeira perninha da minha boneca. Então, como eu falei para vocês, ignorem aqui o começo, tá? Ou o fim, né? E tem que deixar ela bem certinha. Então, dobrou, você vai ter que ter aqui, ó, você vai passar aqui 9 vezes pegando o ponto da frente e de trás da perninha para poder costurar. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Até ficar 9. Como eu falei, aqui é o bumbum, né? As costas da boneca. Então,
Cuidado para não colocar o pezinho assim. O pezinho tem que estar aqui, ó. Coloca a bonequinha sentada, a parte do avesso para cima e o pezinho tem que estar virado para cima, tá? Apontando para o céu aqui, ó. Então, aí você segura assim o seu trabalho. Eu vou tirar agora aqui essa primeira linha, que já cheguei aqui no ponto, e vou segurar na agulha assim para ver se facilita. Então, o primeiro ponto aqui da nossa perna é esse aqui, ó, que tá bem grudadinho. Você vai passar a agulha pegando a parte da frente e de trás e vai pegar o ponto seguinte aqui do nosso trabalho, ó. Esse a gente já fez, o ponto seguinte do nosso trabalho. E vai finalizar o ponto. Então, pusemos o primeiro ponto. E a gente vai seguir fazendo nos 9 pontos da perna da bonequinha. Toma bastante cuidado para não pular nenhum, nem na perna e nem no corpo aqui da bonequinha. E vamos seguir fazendo os 9 pontos. 2, e o último ponto, que é aquele mais apertadinho, igual a gente fez o primeiro ali, no ponto onde a gente marcou aqui com a segunda linha. Então, eu quis marcar para conferir, para ver se os pontos, né, se a gente está fazendo, se não comeu nenhum ponto aqui da perninha, nada disso, porque também se ficar faltando algum ponto, ou se aumentar o ponto, vai fazer diferença no nosso trabalho, que a gente tem que terminar essa carreira com 48 pontos. Então, vamos conferir. A bonequinha tá sentada, o pezinho tá virado para cima, então, ok, tá certo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com a outra perninha, exatamente igual, já no ponto seguinte, já vamos prender a outra perninha. Posso tirar aqui essa linha e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A minha linha ali acabou caindo na hora que eu estava fazendo, mas enfim, 9 pontos. E a gente vai finalizar essa carreira agora fazendo aqui os 3 pontinhos que sobraram. Que, como eu falei, se você precisou fazer o ajuste aí, pode ser que não seja 3 pontos no seu trabalho, mas o importante é que permaneçam os 48 pontos nessa carreira. E essas duas linhas aqui, que ficaram das perninhas, ela já vai ficar aqui para dentro do corpinho. Então, ó, prendemos as perninhas e é assim que a nossa bonequinha tá. Deixa eu só ajeitar aqui. As costas, os 2 pezinhos para frente, e agora a gente vai fazer a carreira 6, 7, 8, 9, 4 carreiras com 48 pontos. Você vai seguir fazendo os 48 pontos por cima aqui da emenda das perninhas, normal, tá? Então, 48 pontos, 4 carreiras, até a carreira 9. Eu vou prender o meu primeiro ponto daquela maneira que eu sempre prendo, para não precisar ficar trocando ele
no começo de cada carreira. Bom, terminei aqui as 4 carreiras, então a gente foi até a carreira 9, ó, a nossa bonequinha sentadinha vai ficar assim. Por que que eu falei pra gente colocar a perninha aqui juntinha, né? Porque a hora que encher, ela já dá essa separadinha na perninha. Se a gente coloca separado, ela fica muito separada depois, ó, tá? Então por isso que eu prefiro que fique assim. E agora nós vamos começar a diminuir esse corpinho para depois fazer a cabeça. Então, a carreira número 10, que é essa que a gente vai fazer agora, vou tirar o marcador daqui, que agora eu vou marcar o primeiro ponto da carreira novamente. Já vou até colocar ele aqui. Vou pegar esse aqui, que eu acho que aquele ali tá enroscando um pouco, esse aqui tá melhorzinho. Então, essa carreira nós estamos com 48 pontos, a gente vai diminuir para 42, vamos diminuir 6 pontos. Então, nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição 6 vezes. Pronto, terminamos então a 10ª carreira com 42 pontos. Esqueci de falar uma coisa, gente. Aqui no bumbum, a gente fez os aumentos, com exceção daquele que a gente fez nas costas, a gente fez os aumentos todos aqui na lateral, que é para ele dar essa forma de bolachinha de maisena que eu falo, né? Parece uma bolachinha de maisena. Mas agora aqui no corpinho, a gente vai ignorar essa parte, a gente vai fazer os arremates, as diminuições, os arremates não, desculpa, as diminuições, como se ela fosse circular, tá? Como a gente faz no corpo dos amigurumis normais. A gente não vai fazer mais só na lateral, senão ela vai ficar com um formato muito estranho no corpo. Eu quero que ela fique com o corpinho mais arredondado, por isso que a gente vai fazer assim, tá bom? Então, finalizamos a 10ª carreira. A 11ª carreira é só fazer um ponto em cada. Então, 42 pontos. Terminamos então aqui a carreira 11, né? Mantivemos os 42 pontos e agora a gente vai diminuir mais 6 pontos nessa carreira número 12. Então a gente vai fazer 5 pontos de uma diminuição, vamos repetir essa sequência 6 vezes e aí a gente vai terminar a carreira com 36 pontos.
Terminamos aqui então com 36 pontos e agora a gente vai fazer a carreira 13 e 14, ou seja, 2 carreiras com esses 36 pontos, tá? Então, vou colocar aqui, ó, para mostrar para vocês que dá para ser também a linha aqui, ó, o marcador, tá? Quem não tem um marcadorzinho aí, dá para fazer com clips também, é que o clips às vezes acaba puxando o fio da linha do nosso trabalho, por isso que eu não gosto muito de fazer com o clips. Mas com grampo de cabelo também, qualquer coisa que você consiga marcar aqui. Desse jeito também a gente consegue fazer por cima do ponto e não precisa ficar tirando ele quando termina a carreira, né? Então vamos fazer 2 carreiras com 36 pontos. Então, ó, terminei aqui as 2 carreiras, vou tirar aqui o fiozinho. E agora a gente vai começar a carreira número 15. Nós vamos fazer mais 6 diminuições. Então, agora a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência 6 vezes, e aí a gente finaliza a carreira com 30 pontos. Bom, terminei aqui a carreira 17 com 30 pontos e agora a gente vai fazer mais uma diminuição nessa carreira número 18. Nós vamos repetir 6 vezes a sequência de 3 pontos e uma diminuição, e aí vamos finalizar a carreira com 24 pontos. E agora a gente vai fazer mais 2 carreiras sem diminuição. Então, estamos com 24 pontos, a carreira 19 e 20 é só fazer um ponto em cada. Isso que a gente está fazendo agora é alongando o corpinho da bonequinha, por isso que a gente faz 1 ou 2 carreiras sem diminuição, dependendo do efeito que você quer dar na pele. A próxima carreira, carreira 21, nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, vamos diminuir mais 6 pontos, então a sequência vai ser 2 pontos de uma diminuição,
Nós vamos repetir 6 vezes e a gente vai finalizar a carreira com 18 pontos. Bom, finalizamos aqui a carreira 21 com 18 pontos. Esse aqui é a quantidade de pontos do pescocinho, tá? Não vai diminuir mais. E a próxima carreira agora é a carreira que a gente vai costurar o bracinho no corpo. Então aqui também pode ser que precise de ajuste, tá? Dependendo do tamanho do seu ponto, da tensão do seu ponto, pode ser que você precise mudar um pouquinho aqui a hora de colocar os bracinhos, tá? Eu tomei o cuidado de fazer essas costuras dos bracinhos e dos pezinhos em carreiras que não tem aumento, então, ou diminuição, né? Então fica mais fácil, você pode colocar a sua bonequinha sentadinha, assim como eu coloquei a minha, e posicionar aqui os bracinhos, lembrando que cada bracinho a gente vai fazer 6 pontos, né, unindo aqui, ó, pegando o ponto da frente e o ponto de trás e fechando esse bracinho. E então você consegue distribuir aqui os 6 pontos. Eu vou fazer do jeito que, de acordo com o meu ponto, eu já começo aqui o primeiro ponto pondo esse bracinho. Mas pode ser, por exemplo, que você tenha que começar colocando o bracinho no segundo ponto e esse último ponto aqui da carreira já seja o primeiro do bracinho. Então, isso que você vai ter que ajustar aí para que o bracinho fique, né, na posição, fique retinho, não fique assim tortinho, tá? Nem para um lado nem para o outro. Então, por isso que eu falei, pode ser que precise de algum pequeno ajuste nessa carreira aqui. Mas então vamos lá, vou mostrar de novo como que a gente prende o bracinho. Lembra que a gente deixou aqui, ó, um dedinho sem o enchimento, então tá fácil de dobrar. Aqui, ele não tem frente e trás, né, porque a mão é redondinha, então eu fecho assim, ó, deixo o comecinho aqui que a gente fez, ou, na verdade o final, né, fecho assim que eu acho que fica mais fácil. Então, ó, minha agulha tá aqui, vou puxar a linha assim só para facilitar. Vou pegar o primeiro ponto desse lado e o primeiro ponto do outro lado, fechando. E aí sim, agora eu vou diminuir aqui a linha e vou colocar no ponto seguinte aqui do meu trabalho. Tem que tomar cuidado nessa hora para não colocar no mesmo ponto, tá? Colocar 2 vezes no mesmo ponto, senão a gente vai criar um ponto aí. Nós temos que finalizar essa carreira com 18 pontos. Então, vou marcar aqui o meu primeiro ponto da carreira e vou seguir fazendo isso nos outros 5 pontos aqui do bracinho. Pego da frente, pego de trás e coloco na bonequinha. Eu já vou deixar essa linha para cá, que já fica para dentro do corpinho, e vou colocar
o último ponto aqui. Então, fizemos 6 pontos, unindo o primeiro bracinho no corpinho. Agora, a gente vai fazer mais 3 pontos normais aqui, né? Aqui também tem que tomar bastante cuidado para não pular um ponto ou para não fazer no mesmo ponto. Então, tem que prestar bastante atenção aqui aonde terminou o ponto do bracinho. Se você achar que precisa, você pode dar uns pontinhos aqui com essa linha, mas eu acredito que não precisa não. Vou até colocá-la aqui para dentro. E agora a gente vai colocar o outro bracinho. São mais 6 pontos, prendendo esse bracinho agora, que a gente vai fazer da mesma maneira. E depois que você colocou o seu bracinho, sobrou os 3 pontos aqui da frente que a gente vai fazer e vai finalizar essa carreira. Então, finalizamos com os 18 pontos, né? Não fizemos nenhum aumento, nenhuma diminuição. O bracinho da sua bonequinha tem que estar dessa maneira. E aqui que eu falei, então pode ser que dependendo da tensão do seu ponto, o bracinho fique mais tortinho. Por isso que essa carreira aqui eu já deixei sem aumento, sem diminuição, para facilitar para colocar o bracinho, tá bom? A carreira 22, nós vamos fazer então um ponto em cada desses 18 pontos que estão aqui. Estamos aqui nos preparando, essa carreira preparando para fazer a gola da roupinha da bonequinha, tá? Então, vamos fazer 18 pontos. Agora, a gente vai trocar a linha para fazer o babadinho. Para trocar a linha aqui, eu aconselho, como a gente está na parte da frente da bonequinha, eu aconselho a fazer o arremate perfeito. Então, vou cortar aqui a linha, vou terminar de puxar, colocar a linha na agulha de tapeceiro e fazer o arremate perfeito aqui. Eu esqueci de falar uma coisa aqui, gente. Eu arrematei essa daqui, que eu vou fazer com a cor aqui do arremate, né? Mas dá para terminar, fazer aqui o babadinho também com a cor da roupinha, tá? Então, se você quiser fazer da mesma cor da roupinha, é só você continuar fazendo sem esse arremate. Eu vou mostrar aqui trocando a cor, que eu acho que é o mais complicadinho. Mas se você quiser fazer igual eu fiz aqui no nosso modelinho da mesma cor, você ignora essa parte aqui do arremate e já vai fazer a próxima carreira que eu vou demonstrar aqui, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui o arremate perfeito, porque aqui a gente não quer que apareça, né? Nós estamos aqui bem na frente da peça, apesar de que esse babadinho que a gente faz na gola, ele esconde bem assim a emenda, mas de qualquer jeito, para nossa peça ficar com um acabamento melhor, então a gente faz aqui o arremate perfeito. Como eu vou trocar a cor da linha, eu posso colocar a minha linha aonde eu quiser começar.
né? Essa é uma vantagem de trocar a linha. Então, eu vou começar lá por trás. Para quem não trocou a linha, tá fazendo com a vermelha, aí você vai só fazer um ponto baixíssimo e vai voltar fazendo aqui, trabalhando na argola de fora. Voltar não, vai continuar, mas vai trabalhar só na argola de fora. Não vai dar muita diferença também o arremate sendo aqui na frente, ó. Essa daqui mesmo eu fiz com a mesma cor de linha, então o arremate tá para frente, não tá para trás, ó. Não tem arremate aqui atrás. O arremate ficou aqui na frente, mas como ele tem essas voltinhas assim, essa onduladinho, ele não aparece tanto assim, né, o arremate. Então vamos lá, vou pegar aqui a minha linha da cor, né, dos detalhes da roupinha que a gente tá fazendo. E aí, como eu disse, já que eu cortei a linha, então eu vou começar aqui por trás. O ponto não importa, o que importa agora é o seguinte, a gente vai fazer só pegando na argola da frente do ponto, que é essa argola que tá virado pra gente, né? Essa que tá para dentro do trabalho, a gente chama de argola de trás, e essa que tá para fora do trabalho é a argola da frente. Então, bom, para quem não cortou a linha, não arrematou, vai continuar fazendo o trabalho com a mesma linha do corpo, né? Então, você tá com a linha aqui na frente, foi mais ou menos, acho que nesse ponto aqui que a gente fez o arremate. Mas isso não vai fazer diferença no trabalho. Como eu arrematei aqui a minha, eu vou prender a linha aqui num ponto aqui de trás. Só que tem um detalhe, se a gente fizer nessa posição que a gente tá fazendo, ela vai ficar do avesso. Então, para quem não arrematou a linha, você tem que voltar ao seu trabalho, tá? Porque a gente vai trabalhar nas carreiras de fora, você tem que trabalhar nesse sentido. Como eu arrematei a linha, eu vou prender a minha aqui, o corpinho, ó, virado para mim, e vou fazer nesse sentido aqui, tá? Eu vou fazer, a gente veio fazendo para cá, né? Agora eu vou voltar fazendo para lá. Então, não vamos fazer o babadinho. É mais ou menos como a gente fez aqui na manga, tá? Nessa mesma argolinha aqui que eu prendi, que eu não considero esse primeiro nozinho aqui ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Um ponto alto. Opa. E mais um meio ponto alto. Tudo isso no primeiro ponto, na primeira argolinha. A gente fez aqui nosso primeiro babadinho. E aí, agora que eu vou para o segundo ponto. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E vou repetir essa sequência, como nós temos 18 pontos, vão ser 9 vezes. Então, meio ponto alto, meio ponto alto em um ponto e um ponto baixo no outro. E agora aqui que a gente finalizou, eu vou mais uma vez fazer aqui o arremate perfeito e já vou fazer aqui o arremate perfeito. Então, ó, o babadinho ficou para fora. Se você preferir que ele fique mais definido ainda, aqui onde a gente fez a emendinha aqui,
ao invés de fazer um ponto baixo, você pode fazer um ponto baixíssimo. Daí ele vai ficar mais assim, marcado aqui o babadinho. Mas eu prefiro assim, então é uma questão de gosto. Vamos fazer aqui o arremate e vamos começar a cabeça. Então já pega a linha na cor da pele.